E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar agora essa nossa nova jornada de conteúdo remoto. E para começar a nossa disciplina, tornearia, nós vamos revisar, vamos voltar alguns conteúdos que são necessários para quem estava aí um pouco enferrujado, sem ver o conteúdo, que estava aí meio perdido durante a pandemia. Então nós vamos revisar esse conteúdo para poder todo mundo se situar, ficar ok, para depois procedermos com as demais teorias. Bom, então, o que é a tornearia? A tornearia, o processo de torneamento, é um processo de usinagem que se dá por intermédio, ou seja, pelo uso de ferramentas monocortantes, visando a obtenção de superfícies de revolução. Então, mas o que é essa usinagem? Então, a usinagem é qualquer processo de conformação mecânica, ou seja, em que eu vou dar forma a algum material mediante a remoção progressiva de cavaco. Então, isso é a usinagem. E superfícies de revolução são as superfícies que têm alguma simetria em relação ao seu eixo central, como, por exemplo, esse vidrinho aqui de álcool em gel. Então, se eu verificar essa parte cilíndrica dele aqui e olhar para o seu eixo, eu vou verificar que ele tem uma simetria radial. Ele é uma superfície de revolução. Então, se eu girar ele, em qualquer ponto que eu olhe, eu vou ver a mesma figura. Então, de que essa peça ela é uma superfície de revolução. Nós temos aqui outro vidrinho de álcool em gel, tá bom? Que também tem essa simetria radial. Embora não seja constante a sua seção transversal, mas mesmo assim ele tem essa simetria radial, ou seja, ambos são superfícies de revolução. Bom, então revisando, a tornearia tem algumas operações básicas. A primeira dela é o torneamento cilíndrico, que pode ser externo ou interno. Tem o perfilamento, em que eu vou dar um perfil, eu vou dar um formato diferenciado para essa minha peça. E também tem o faceamento, que visa criar superfícies planas, superfícies de referência, que eu chamo de faces. As faces planas desse material eu chamo de a operação que dá essas faces planas, eu chamo de faceamento. Bom, então nessa figura aí que vocês estão vendo no slide, nós temos um bits. O que é um bits? É uma ferramenta de usinagem universal. Bom, então aqui eu tenho alguns elementos básicos, eu até destaquei para vocês aí. Então vamos ver essa figura girando para vocês verem como é que ela funciona. Bom, então ele tem a sua vista 360 graus. E aí eu posso destacar algumas partes. A primeira delas é o cabo. O que é o cabo da minha ferramenta de corte? É onde eu vou fixar essa peça para poder ter a firmeza para que ocorra o processo de usinagem. Tá bom? Dando sequência, eu tenho a minha aresta de corte principal, que é justamente a parte da minha ferramenta de corte que vai gerar o corte propriamente dito. E eu tenho duas arestas de corte, eu tenho a principal e eu tenho a secundária. Então, durante a usinagem, as duas vão estar em uso. No entanto, apenas a aresta de corte principal, que é o meu foco. Tá bom? Também tenho a superfície de saída, que é por onde esse material vai escoar, vai sair, vai fluir, tá bom? Vai ser removido. Ele vai atritar, ele vai deslizar sobre essa superfície de saída. Na sequência, eu tenho as duas superfícies de folga. Eu tenho uma superfície de folga principal associada à aresta de corte principal e também tenho uma superfície de folga secundária que está associada à aresta de corte secundária. Bom? Então essa aí é a vista superior da minha ferramenta, que eu queria destacar para vocês aqui algumas geometrias básicas. A primeira dela é o ângulo formado entre essas duas linhas vermelhas que vocês estão vendo aí. Então esse ângulo aí é o chamado ângulo de cunha. Ele pode ser mais aberto ou pode ser mais fechado. Qual a influência desse ângulo de cunha na minha peça? Ora, intuitivamente, eu posso dizer que quanto mais fechado for esse ângulo de cunha,
mais fácil vai ser o corte. Só que em contrapartida, a ferramenta de corte ela pode vir a se tornar mais frágil. E a outra análise é que quanto maior for esse ângulo, mais robusta, mais resistente vai ser a minha ferramenta de corte. Só que em contrapartida, ela vai ter uma capacidade de corte, uma facilidade de corte menor do que o caso anterior. Então o que eu quero? Eu quero equilíbrio entre as duas geometrias. Então como é que eu vou ter isso? Eu vou ter isso consultando os catálogos, as normas, né? As pessoas que já fizeram, já testaram, já aprovaram e foi comprovado que aquele ângulo é o ângulo mais adequado para determinada operação e para determinado material usinado. Bom? Então aí na próxima figura nós temos a vista lateral. Então aí o que eu quis destacar para vocês, né? Nesse detalhe aí, o ângulo de saída. O ângulo de saída ele tem duas naturezas, ele tem duas inclinações. Ele tem inclinação nesse plano aí em direção ao leitor do slide e também tem outra inclinação da direita para a esquerda. Então, o cavaco que vai sair por essa geometria aí, ele vai sair de acordo com um ângulo que é formado entre dois planos diferentes, tá bom? Então aí vocês podem ver nessa outra vista melhor essa inclinação. Então aqui eu trouxe outras duas figuras para detalhar outros ângulos importantes. Então aqui na sua direita eu destaquei de novo o ângulo de cunha, que ele vai me dizer a facilidade ou não de cortar esse material da peça. Bom? E aqui à esquerda é a mesma figura, só que é apenas um pouco mais detalhado. Então aí eu tenho um ângulo de saída, eu tenho uma aresta de corte e também tenho um ângulo de folga, certo? Então são essas três geometrias principais aí que eu vou controlar durante a minha preparação e a minha afiação da ferramenta de corte, beleza? Então só revisando, o ângulo de saída ele vai me dizer a facilidade que esse cavaco tem de sair da minha peça. Se ele for um pouco mais aberto, esse cavaco que está vindo de cima para baixo, ele vai ter uma facilidade maior de sair, porque ele não está se opondo tanto ao movimento natural que esse cavaco teria, que é o movimento descendente, de cima para baixo. Bom? E quanto mais esse ângulo for sendo reduzido, até o ponto de chegar em valores negativos, porque aqui eu tenho uma geometria positiva, tá bom? Então, se eu passar aqui do ângulo zero e continuar subindo, eu vou ter uma geometria negativa. Então, vocês podem imaginar que esse cavaco aqui, que estava vindo de cima para baixo, ele vai ter que gerar um movimento de baixo para cima. Ou seja, eu vou ter uma alta resistência ao movimento do cavaco e, portanto, ao movimento de corte. Então, tem algumas situações que esse ângulo ele é mais indicado do que o outro. Por exemplo, em materiais frágeis, como ferro fundido, que gera um chamado corte interrompido, ou seja, o material está cortando, batendo, cortando, batendo, cortando, batendo. Esse processo, por ser muito impactante, gerar muitos impactos na minha peça, tá certo? Ele exige que a minha ferramenta de corte ela seja mais robusta. E por ser natural que esse cavaco fique quebrando por si só, beleza? Eu tenho que gerar uma ferramenta mais robusta para resistir a esse impacto. Então, vou usar geometrias negativas. Esse ângulo aqui de saída, ele vai estar acima do ângulo zero. Ele vai estar fazendo um movimento, o cavaco tem um movimento mais ou menos reverso. Bom, e o ângulo de folga, ele serve justamente para gerar essa folga entre a superfície de folga, né? A superfície de folga e a peça. Para que esse ângulo de folga? Esse ângulo de folga ele vai servir para que haja um atrito menor entre a peça e a ferramenta de corte. Ou seja, se eu não tivesse esse ângulo de folga aí, toda essa superfície estaria em contato com a minha peça. Então, para reduzir esse contato e, portanto, reduzir o atrito e o calor gerado no processo, eu vou gerar esse ângulo de folga.
Também lembrando que quanto maior for esse ângulo de folga, a minha ferramenta de corte ela tende a ser mais frágil, ela é fragilizada. Então é claro que existe um ângulo ideal, geralmente é entre 6 e 8 graus, trabalha-se geralmente, tá bom? E aqui mais à direita, eu trouxe outro comportamento, que é o fenômeno de recalque. O que é o recalque? O recalque é a alteração da espessura do material removido. Então aqui eu estou removendo uma fina camada, quando ele vira cavaco, por estar sendo pressionado contra a ferramenta de corte, daí vem a expressão recalque, quer dizer que está sendo pressionado contra, ele tem um aumento de espessura. E aqui é até interessante você ver uma aplicação de fluidodinâmica, apesar de aqui não ser um fluido, mas por analogia a gente compara, que é aqui essa parte mais fina, né, menos espessa, ela está indo mais rápido. Quando ela tem a sua espessura aumentada, ela vai mais devagar para compensar o fluxo de massa, né? Então essa vazão mássica aqui, ela é mais ou menos constante devido a esse fenômeno do recalque, tá bom? Então aqui também estava ilustrando a mudança na direção do movimento do material removido. Ele está indo da esquerda para a direita e depois vai numa direção inclinada, ascendente também para a direita, tá bom? Outro conceito muito importante são os raios de ponta da minha ferramenta de corte. O que esse raio de ponta vai influenciar para mim? Esse raio de ponta ele vai me ocasionar um acabamento melhor ou pior, de acordo com a minha operação. Então, por mais que a gente não perceba, ao usinar uma peça, eu vou formar várias estrias ao longo da minha superfície, geralmente em formato de espiral, bom? E essas pequenas imperfeições, embora em alguns casos sejam invisíveis a olho nu, bom? Elas podem ser reduzidas ou podem ser aumentadas de acordo com o raio da ponta da minha ferramenta de corte. Então, se ela tiver um raio de ponta maior, a tendência é que eu forme uma superfície com melhor acabamento. E se eu tiver um raio de ponta menor, mais afilado, mais fino, eu vou tender a formar uma peça com acabamento pior, bom? Então, pessoal, aqui apenas para ilustrar aquilo que eu falei anteriormente, a questão da geometria de corte positivo e negativa. Então, imagina aqui essas duas linhas verticais em vermelho e essas outras duas linhas que acompanham aí a aresta de corte. No primeiro caso, que está a geometria positiva, né, ela não altera tanto o fluxo do cavaco. Já a geometria negativa vai alterar drasticamente o fluxo do meu cavaco. Bom, então a consequência disso é que eu vou ter um processo de corte facilitado ou não, beleza? E o próximo ângulo que é muito importante é o ângulo de saída, ou melhor, o ângulo de folga. Perdoem o erro do slide, ângulo de folga. Esse ângulo de folga ele serve para impedir que essa superfície aqui de folga entre em contato com a minha peça usinada. Então, quanto maior esse ângulo, menor o contato. E em contrapartida, mais frágil vai ser a minha ferramenta de corte. E nessa figura aqui à direita, eu estou ilustrando como seria se não houvesse esse ângulo de folga. Toda essa superfície aqui estaria em contato com a minha ferramenta. Então, para evitar isso, eu faço um ângulo eu dou uma folga aqui na minha peça para poder usinar. Então, pessoal, por hoje isso é tudo. Nós ficamos por aqui. Na próxima aula, bom, nós vamos começar a ver quais são os cálculos utilizados para fazer o processo de usinagem. Quais são os parâmetros que eu devo calcular para poder fazer o processo de usinagem, beleza? Então, qualquer dúvida, entre em contato aqui pelo chat do aplicativo, beleza? Ou então deixem alguma mensagem, algum comentário no vídeo, beleza? Um abraço, até mais, valeu!